Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no meu Instagram, Pedro Quintão JF. Se você não me segue, me siga. Aqui eu publico conteúdos teológicos, políticos, sobre cultura pop, filosofia, enfim. Eu sou, antes de tudo, um discípulo de Jesus Cristo. Eu já falei aqui certa vez. Eu amo política, eu amo filosofia, né? Eu já fui candidato a vereador aqui na minha cidade de Juiz de Fora, nas eleições de 2020. Eu sou estudante de filosofia na Estácio. Enfim, sou marido, sou filho. Porém, antes de tudo, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Porque tudo o que eu sou decorre de eu ser um discípulo de Jesus Cristo, né? Então, em primeiro lugar, eu sou um cristão. E todas as demais classificações acerca de minha pessoa são oriundas dessa fonte original, tá bem? Hoje eu queria aqui começar, cara, com um belo testemunho, tá? Na madrugada, né, de quarta para quinta, né, ou seja, de ontem para hoje, eu estava lendo. Eu estava lendo especificamente esse livro aqui, ó. O Vinho Novo é Melhor, do Robert Tom. Cara, esse livro aqui é tão bom, mas ele é tão bom que sabe em qual página eu já estou? Na página 89. Eu estou no capítulo 8. Eu li 7 capítulos só nessa última madrugada. Porque eu não conseguia parar de ler, cara. Esse livro aqui é incrível, olha só. Esta é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. E eu conheci essa obra aqui mediante indicação do pastor Luciano Subirá. Eu liguei a televisão aqui na Rede Super e o pastor Luciano Subirá estava ali fazendo o seu programa. E ele indicou esse livro. E me chamou a atenção justamente essa descrição que eu acabei de ler para vocês, né? O homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Essa descrição me chamou a atenção e eu decidi comprar o livro. Entrei na internet, estava num preço bacana, comprei, chegou aqui em casa e, cara, eu estou devorando esse livro. É o relato da vida desse homem chamado Robert Tom, né? Ele era um marinheiro, né? Um marinheiro sul-africano, alcoólatra, que se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo e começou a viver maravilhas com Deus, né? Diversos testemunhos sobrenaturais, né, são relatados nesse livro. Então vale a pena. Por que eu estou citando esse livro? Porque eu estava lendo ele, e aí deu certo horário, né, eu já tinha lido lá um monte de capítulos, né, e eu peguei o celular para descansar um pouco da leitura, né, e aí eu resolvi pegar o celular, e eu vi que o Pablo Marçal estava fazendo uma live. É aquela live que ele sempre faz às 4h59 da manhã. E aí eu comecei a assistir um pouco da live. E em dado momento, uma pessoa que estava assistindo a essa live, ela escreveu lá um comentário. Leia o livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E aí esse comentário dela me chamou a atenção, cara. Eu falei, poxa, nome interessante, né? Uma Vida com Propósito, né? Deve ensinar, né? Eu pensei comigo, né? Esse livro deve ensinar, né? Como que você vive intensamente, vive com alegria, né? Porque quem encontra o seu propósito de vida vive com alegria, né? Vive com mais intensidade, vive de verdade, né? E aí, cara, esse comentário ficou martelando na minha cabeça, né? Uma vida com propósitos, tal. E eu pensei, cara, será que eu tenho esse livro aqui em casa, né? Eu tinha uma vaga lembrança de, em algum momento da minha vida, ter tido contato com esse livro. E aí eu levantei, né? Eu saí da live, vim aqui até um dos quartos da minha casa, fui até a minha estante de livros, e, cara, eu não procurei nem 10 segundos. Foi meio que o Espírito Santo me guiou, né? Ele guiou o meu olhar para uma parte da estante, e eu bati o olho e vi, né, o livro assim, nessa posição. Tava lá, Uma Vida com Propósitos. Aí eu falei, nossa, cara, não acredito. Eu tenho esse livro, né? E, na verdade, antes de eu procurar, né, na minha estante, eu joguei na internet, né, o nome desse livro, né, Uma Vida com Propósitos, Rick Warren e tal, e eu vi a capa do livro. E é exatamente
a mesma capa da edição que eu tenho aqui em casa. E na hora, cara, eu senti que aquilo foi um mover de Deus na minha vida, sabe? Porque, meus amigos, em dado momento da nossa vida, nós passamos a refletir acerca do nosso propósito, né? Quem nunca parou tudo e falou, cara, por que eu estou vivo? Para que eu existo? Por que Deus me criou? Por que Deus me estabeleceu nessa cidade, nessa família? Por que determinadas circunstâncias aconteceram comigo? Então, em algum momento da nossa vida, seja na juventude, seja na meia-idade, seja na terceira idade, a gente reflete qual é o nosso propósito nessa terra. E eu estou num momento em que eu estou refletindo muito nisso, né? E uma coisa que eu redescobri é que fazer a obra de Deus faz com que eu me encontre no centro do propósito o qual eu fui criado. Eu redescobri que fazer a obra do reino, continuar a obra de Jesus Cristo nessa terra, me faz me sentir no centro da vontade de Deus. Então, esse livro aqui me chamou muita atenção porque fala justamente sobre propósitos, né? E eu estou nesse momento de reflexão acerca dos meus propósitos. E foi tão de Deus, né? Não foi por acaso que eu entrei na live do Pablo Marçal, não foi por acaso que aquela pessoa escreveu um comentário, leia o livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Não foi por acaso que eu tinha esse livro guardado na minha estante. Esse livro estava guardado na minha estante durante anos, só esperando o momento certo para que eu pudesse lê-lo. Porque Deus, ele não está preso ao nosso relógio, Deus não está preso ao nosso tempo. Portanto, tudo acontece no tempo perfeito. Deus não se atrasa e nem se adianta. Deus, ele separou cada momento da nossa vida desde antes de nós nascermos. Deus sabia que eu estaria aqui nessa quinta-feira gravando esse vídeo. Deus sabia, né? Ele planejou esse momento, ele escreveu essa história com seu próprio dedo antes de eu estar na barriga da minha mãe. Como eu falei em dado momento, Deus, ele vê no mesmo momento a gente nascendo na sala de parto do hospital e a gente no nosso velório e posteriormente sendo enterrado no cemitério. Para Deus é um só momento, porque Deus não está preso a passado, presente e futuro. O nosso nascimento, para nós, é passado. A nossa morte, para nós, é futuro. Para Deus, não. Tudo está no mesmo ponto, porque Ele é o alfa e o ômega. Ou seja, alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, isso quer dizer que Deus é o início e o fim de todas as coisas. É por isso que Deus falou para José, cerca de uma década antes de acontecer o fato, que José teria um papel de grande autoridade. E, tempos depois, José sentou-se no trono de governador do Egito, a maior potência do planeta Terra em sua época, né? Então Deus falou para José, Deus revelou isso para José através de 2 sonhos, porque para Deus não tinha futuro, né? Deus já tinha visto José sentado no trono de governador do Egito. José, obviamente, não tinha vivido esse momento ainda, mas Deus já tinha visto esse momento, porque Deus não está preso no Cronos, que é o nosso tempo. Ele vive no Kairos. Imagina sabe aquela história do Flash, aquele personagem velocista da DC Comics? Tem uma história que chama-se Flashpoint, em que o Flash volta no tempo e ele consegue alterar fatos do seu passado, né? Enfim, tem uma teoria do Albert Einstein, né? O ganhador do Prêmio Nobel de Física, em 1921, se eu não me engano, a teoria dos buracos de minhoca, teoria chamada Einstein-Rosen, por causa de um cientista, né, que tinha esse sobrenome, Rosen. E fala sobre isso, né, sobre essa possibilidade do tempo ser maleável, né, de nós entrarmos numa espécie de vértice temporal e adentrarmos em outro momento do tempo, que não é o presente. Mas isso é uma teoria científica, mas eu estou citando esses exemplos para mostrar como que outras vertentes, seja a cultura pop, seja a própria física, tentaram refletir sobre essa questão do tempo. A Bíblia já falava sobre isso há milênios, né?
quando Deus parou o sol, né, lá no livro de Josué, que na verdade ele não parou o sol, né, ele parou foi a terra. Mas a Bíblia, nessa passagem, ela descreveu conforme a testemunha ocular estava ali observando. Então, para a pessoa que relatou esse fato, é como realmente se o sol tivesse parado, né? Até hoje nós falamos, o sol nasceu, o sol se pôs. Ora, isso é uma fala cientificamente, vamos colocar ao pé da letra, equivocada, porque o sol não nasce nem se põe. O sol fica estático no mesmo lugar. Quem se movimenta é a Terra, mas, por modo de falar, por figura de linguagem, nós falamos que o sol nasceu e o sol se pôs. Por quê? Na nossa visão de observadores aqui da Terra, parece que é o sol que se move, correto? Então, a mesma forma é o autor bíblico. Ele escreveu conforme os seus olhos viram. Mas o fato de Deus parar a Terra, ou seja, ele parou o tempo, né? Quando Deus para a rotação terrestre, o tempo para. Porque o tempo, na verdade, é conforme a Terra vai girando, conforme a rotação terrestre, né? Por isso que tem dia e noite. Então, quando Deus para o planeta Terra, Deus para o tempo. Isso demonstra que, além de Deus ter absoluto e total controle do tempo, ele não está preso ao nosso tempo, ok? Então, por que eu entrei nessa temática de tempo, né, nessa viagem? Por causa desse livro. Esse livro estava há anos na minha estante, mas Deus já tinha visto o exato momento em que eu entrei na live do Pablo Marçal, às 5 e pouca da manhã, em que eu tinha lido o comentário de uma pessoa que falou para lermos o livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, e Deus também já tinha visto que eu ficaria impactado com aquele comentário, que eu me dirigiria até a minha estante e, menos de 10 segundos, eu acharia esse livro, porque é ele mesmo que direcionou o meu olhar. E esse livro aqui é tão interessante que eu estou seguindo aqui o cronograma desse livro, que é para ser lido em 40 dias. E só o aperitivo já abençoou a minha vida. Olha só o que fala, o que o autor fala, né? Este livro é dedicado a você. Antes que você nascesse, né, vamos voltar aqui. Este livro é dedicado a você. Antes que você nascesse, Deus planejou este exato momento em sua vida. Não é por acaso que você está segurando este livro. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você, aqui na Terra e para sempre na eternidade. É em Cristo que descobrimos quem somos. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Deus, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Efésios capítulo 1, versículo 11. E olha só o que mais me chamou a atenção aqui. No primeiro capítulo dessa obra. Você foi feito por Deus e para Deus. E, enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos e não você usar Deus para o que deseja. Vamos repetir essa frase? Viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos e não você usar a Deus para o que deseja. Isso aqui é verdade, é forte e é bíblico. Lá no livro de Jonas, capítulo 2, fala o seguinte, capítulo 2, versículo 17. Olha só o que a Bíblia diz, o que a Bíblia Sagrada nos afirma em Jonas, capítulo 1, na verdade, perdão. Jonas, capítulo 1, verso 17. Entre mentes, Yahvé, o Senhor,
fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Bom, por que Deus ele enviou esse grande peixe para engolir o profeta Jonas? Porque Deus havia falado para Jonas, havia ordenado para Jonas que ele se dirigisse até a cidade de Nínive e pregasse a palavra para os habitantes dessa cidade. Só que Jonas não quis fazer isso. Jonas achou aquilo um absurdo e falou: não, eu não, Deus, eu vou lá pregar para aquele povo, que é isso? Eles não merecem ouvir a sua santa e gloriosa palavra. Eu não vou lá não, arruma outro aí e tal. Ou seja, Jonas virou as costas para Deus. Jonas falou não para Deus. Porém, o propósito de Deus para a vida de Jonas era que ele fosse até Nínive e pregasse a palavra. Correto? Era este o propósito de Deus para a vida do profeta Jonas. E quando Deus tem um propósito para nós, nada nem ninguém pode frustrar esse propósito. Nem nós mesmos. Você sabia disso? Vou repetir. Os propósitos que Deus tem para nós, para a minha vida e para a sua vida, nada nem ninguém pode frustrar esses propósitos de Deus. Nada. Nem eu e nem você. Nós não conseguimos nos auto-sabotar a ponto de os propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida serem frustrados. É incrível isso, né? Tem até um ditado que diz: o que é do homem, o bicho não come. Prova disso é que José, quando ele revelou o sonho para os seus irmãos, os irmãos ficaram ali consumidos pela inveja, pelo ciúme, tentaram matar José, não conseguiram, aí simplesmente venderam José como escravo para o Egito. Ou seja, os próprios irmãos de José tentaram acabar com os sonhos dele. No Egito, José passou também poucas e boas, ele foi preso injustamente por um crime que ele não cometeu. Depois, os amigos que ele ajudou na prisão se esqueceram dele, então José passou por bons bocados. Mas nada nem ninguém conseguiria frustrar aquilo que Deus já havia estabelecido para a vida de José e já havia revelado para ele através de sonhos, que José seria governador do Egito, que José teria um papel de grande autoridade. E isso se cumpriu. Tanto é que lá no livro de Gênesis, em dado momento, José, já governador, ele olha para seus irmãos e fala assim: não foram vocês que me mandaram aqui para o Egito, foi Deus que me enviou aqui para o Egito. Ou seja, José não encarou nenhuma daquelas adversidades que lhe acometeram como algo ruim, como maldade dos irmãos. Não. José entendeu que tudo aquilo supostamente ruim que aconteceu com ele, na verdade não aconteceu com ele, aconteceu para ele, aconteceu para José, porque todas aquelas adversidades estavam, na verdade, pavimentando o caminho para que o propósito de José se cumprisse, para que o destino de José fosse selado. Então, por que Deus enviou aquele grande peixe para engolir Jonas? Porque aquele grande peixe cuspiu Jonas em Nínive, ou seja, exatamente onde Jonas deveria estar. Por isso que eu falei, nem nós mesmos conseguimos frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Jonas pensou que tinha fugido, de Nínive, mas não. Através daquele grande peixe, Jonas foi parar exatamente ali no centro da vontade de Deus. Às vezes Deus manda na nossa vida grandes peixes também. Às vezes, coisas que acontecem na nossa vida, que na ótica humana nós classificamos como ruins, porém, segundo a ótica celestial, segundo a ótica espiritual, na verdade, são grandes peixes que estão nos engolindo para cuspir a gente exatamente no centro da vontade de Deus, exatamente onde Deus quer que nós estejamos. Então, lendo esse livro aqui do Rick Warren, eu logo lembrei dessa passagem de Jonas, que
Os propósitos de Deus vão se cumprir na nossa vida, né? Nada pode frustrar Deus, porque Deus é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não é pego de surpresa, Ele não tem plano B, ok? Então, isso você pode deitar sua cabeça tranquilinha no travesseiro e descansar nele, porque ninguém vai conseguir frustrar o que Deus tem para você. Amém? Então eu queria, né, além de ler aqui essa passagem de Jonas e refletir sobre ela, eu queria contar esse testemunho que aconteceu quando eu estava assistindo a live do Pablo Marçal. E o Pablo Marçal é um cara que eu já acompanho há um tempo. Inclusive eu tenho aqui 2 livros dele. Indico, inclusive, ó, Antimedo, tá? Um livro muito bom para você que tem lá os seus medos, os seus temores. Esse livro aqui é sensacional, tá? E também tem esse aqui, ó, 8 caminhos que levam à riqueza, tá? Muito bom também. Então, o Pablo Marçal é um cara que eu já acompanho, né? E ontem eu fui aí, eu tive a oportunidade de viver esse testemunho assistindo a uma live dele. Eu até olhei a hora que eu saí do quarto com esse livro aqui em mãos. Era 5h38 da manhã. 5h38. Foi a hora que eu saí do meu quarto com esse livro aqui em mãos, tá? Então, o que eu quero dizer com esse testemunho? Fique sempre ligado, cara. Deus pode usar uma live de alguém para falar contigo. Inclusive, esta live aqui que eu estou fazendo, Deus pode usar um filme para falar contigo. Ele pode usar um livro, né? Você pode estar andando na rua e Deus, através de alguma situação, Ele pode falar contigo. É por isso que Jesus orientou. Observem as aves do céu. É por isso que Paulo escreveu lá na carta aos Romanos. A criação manifesta a glória de Deus. Ou seja, Deus também fala conosco através da criação, através da natureza, através das coisas criadas, através de situações. Então fique ligado, porque a qualquer momento o Espírito Santo pode falar contigo, assim como ele falou comigo nessa última madrugada, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.